Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. A leitura da palavra de Deus, o Evangelho narrado por Marcos. 11 desse Evangelho. Eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-no ir. E levantaram o jumentinho, e levaram o jumentinho a Jesus. E lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam o ramo das árvores, e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante dele, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém. E andando ele pelo caminho, pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele.
Eles disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que o não crestes. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo disseram a Jesus: não sabemos. Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Amém. Esse relato é conhecido, não é, irmãos? Jesus, aqui tem detalhes sutis que mostram uma autoridade de Jesus, que essa autoridade, em vários pontos, detalhes pequenininhos, vão revelando um certo poder de Jesus, autoridade. Até vi algumas pessoas tentarem explicar algumas coisas que o Senhor fez, com a sua razão, com a sua lógica. Mas, irmãos, a fé e a lógica não caminham juntas. Agora vejam, Jesus falou com eles: vão até a aldeia, quando vocês entrarem lá, vocês vão encontrar um jumentinho. Ele não tinha ido lá. Ele não conversou com o dono do jumentinho. Mas ele tem autoridade absoluta. É isso aqui, irmãos, são pequenos detalhes que mostram como o Senhor, Ele é Senhor sobre tudo. Quando alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês digam que o Senhor precisa dele. É simples, mas é profundo. A voz de Cristo, de alguma maneira, já tinha entrado lá naquele lugar. E já tinha pacificado aqueles corações, inclusive do proprietário do animal. Vocês lembram quando o Senhor Jesus falou: ide, entra na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando uma água. Cântaro de água, siga ele. Aonde ele chegar, você fala para o dono da casa: o Senhor vai preparar o cenáculo, a Páscoa dele aqui. Ele não combinou com o dono daquela água. Ele não estava lá para ver que hora que o homem ia passar. Mas ele conhece tudo. Entra na cidade. Quando você estiver entrando, vai acontecer que esse homem vai passar com água. E olha que não era costume dos homens carregar água, das mulheres, não dos homens. E assim, várias passagens aqui, mais uma vez, sutilmente, vai lá. Porque tudo que Jesus manda você fazer, nós temos que saber que ele sabe o que está falando.